E aí, gente, então, vamos lá? Vamos resolver algumas questões sobre campo magnético em fios retilíneos. Você vai ver que nessa primeira aplicação aqui, nós vamos nos preocupar somente em calcular o módulo, a intensidade do vetor campo magnético produzido. Só para a gente poder manusear e não esquecer aquela importante fórmula para determinação do campo, tá bom? Em fios. Vou lembrá-los. BF, que é a intensidade do campo magnético num fio, é dado por μ0, onde μ0 é a permeabilidade magnética, para o vácuo. Vamos interpretar como sendo vácuo. I sobre 2π vezes R. Esse R aqui é o raio da circunferência concêntrica ao fio, que nada mais é do que a distância do fio ao ponto dessa circunferência, onde você vai obter o valor do campo magnético, ok? Então, se falar em distância ou raio, aquele valor é o mesmo. A permeabilidade magnética você também não vai precisar ficar muito preocupado, porque a permeabilidade magnética ela é uma constante, dependendo da influência do meio, evidentemente. Ela vai ser sempre fornecida. Nesse caso aqui eu passo para vocês. 4π vezes 10 elevado a menos 7, atenção para a unidade, Tesla, metro sobre o ampere. A questão, ela diz o seguinte, que por um fio condutor, um fio retilíneo condutor extenso e imerso no vácuo, passa por ele uma corrente elétrica I igual a 90 ampere. Essa corrente, evidentemente, quando atravessa o fio, ela é capaz de gerar um campo magnético ao redor de circundação. Lei de Ampère. Determine o valor ou a intensidade desse campo magnético no fio, campo magnético em fio, BF. Num ponto que, perpendicularmente a esse campo, a esse fio, está a 40 centímetros, dista 40 centímetros. A distância do fio a esse ponto, que está na circunferência, vale 40 centímetros. É o raio da circunferência. Porque o fio ele é concêntrico à circunferência, a qualquer circunferência. Então, essa distância, como eu acabei de falar, será sempre o raio. Centímetro, nunca, sempre em metros. BF, o campo magnético no fio, será igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes, ok? Uma corrente elétrica de 90 ampere. Posso escrever assim, olha? Caso haja necessidade, eu só estou te passando isso daqui, essa jogada, para que numa possibilidade matemática viável, você utilize a notação científica. 2 vezes π vezes 0,4. 4 vezes 10 elevado a 1. A primeira potência aqui também. Deixa eu dar um caprichinho aqui para você. Muito bem. Tudo bem? Tranquilo então? Vamos aos cortes? Vamos aos cortes? Π corta com π. 4 corta com 4. Perdão. Desculpa, tá? É 0,4, é 4 vezes 10 elevado a menos 1, desculpa, ok? Ficamos assim, então, observa. Em termos numéricos, só ficou 9 sobre 2. 9 sobre 2, 4,5, ok? Esse 10 elevado a menos 1, quando for para o numerador, vai ficar 10 elevado a mais 1. Então, ficaria 10 elevado a 1, com 10 elevado a 1, aqui daria 10 elevado a 2. Com 10 elevado a menos 7,
10 elevado a menos 5. Esse é o valor do campo magnético. Não se esqueça sempre de representar, colocar ali a unidade, que é o Tesla, ok? Vamos continuar? Vamos fazer mais alguns exercícios? Ei, gente, então, vamos resolver essa? Muito cuidado porque campo magnético é uma grandeza vetorial. E se você tiver um ponto sob a ação de mais de um campo magnético, nós temos que calcular o campo magnético resultante, não é verdade? De que forma isso poderia ocorrer? Vou mostrar para vocês. Dois fios retilíneos condutores que são fontes de campo magnético quando percorridos por corrente elétrica. O fio 1, ele é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 6, vai gerar um campo magnético no ponto A. O fio 2 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 ampere, que também vai criar um campo magnético no ponto A. A distância do fio ao ponto A é de 0,1 metro e do fio 1 ao ponto A e do fio 2 ao ponto A 0,4 metros. Qual vai ser o valor do campo magnético resultante no ponto A originado pelos fios, os campos magnéticos, originado pelos fios 1 e 2 de suas respectivas correntes? Eu vou primeiramente mostrar para vocês o seguinte: como vai ficar a orientação do campo magnético produzido pelo fio 1 no ponto A e como vai ficar a representação, a orientação do campo magnético originado pelo fio 2 no ponto A em virtude das correntes elétricas. Como ficará? Vou congelar a imagem para mostrar para vocês, ok? Vamos lá, então. É assim, então, que vai ficar. Vamos lá? Esqueça o fio 2, esse é o ponto A que eu trouxe para cá. Fio 1 na vertical, corrente na ascendente, demais dedos esticados, olha o polegar na direção e no sentido da corrente, olha os demais dedos apontando para o ponto A, furando o quadro. Então, nós temos X como sendo o BF1, o campo magnético produzido no campo A pelo fio 1. Ok? Esqueça o fio 1, vamos ao fio 2. Observa a corrente, leve os demais dedos para o ponto A, que agora está na esquerda. A à direita do fio 1, A à esquerda do fio 2. Vamos semidobrar os dedos. Observa o campo magnético saindo do plano do quadro, furando o seu olho. Então, aqui nós temos BF2. O grande lance é o seguinte: BF2 está saindo e BF1 está entrando. Como vamos calcular o campo magnético resultante? Tendo sentidos opostos, nós vamos subtrair. O que a gente precisa fazer? Calcular BF1, calcular BF2. Vamos verificar qual é o campo magnético de maior intensidade e subtrair pelo de menor intensidade. Correto? Vou mostrar então ali para vocês como vão ficar os valores de BF1 e BF2. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Deduzida a direção e o sentido de BF1, deduzida a direção e o sentido de BF2, vamos aplicar o módulo, ou a intensidade, a expressão do módulo da intensidade do campo magnético. μ0 é a permeabilidade. Apliquei a permeabilidade e vamos aos valores para o fio 1 e para o fio 2. Para o fio 1, a corrente 6, para o fio 2, a corrente é 10.
2π, que é o mesmo para a fração ali, olha, da nossa expressão. Distância para o fio 1, 0,1, que equivale a 1 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Olha aí. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Para o fio 2, 2π, 4 vezes 10 elevado a menos 1. Ok, gente? Sem problemas? Teremos aqui o valor do campo magnético. Vou calcular por fora, para a gente poder, então, não perder tempo, ter uma definição rápida dos valores de BF1 e BF2. Vamos ver, então? E então vamos finalizar. Bom, para que a gente não perdesse muito tempo resolvendo a questão durante a filmagem, eu resolvi por fora o campo magnético referente ao fio 1, entrando de intensidade 6 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. B, campo magnético do fio 2, BF2, saindo de intensidade 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Observe que, através dos resultados, o campo magnético produzido pelo fio 1 no ponto A, ele é maior que o campo magnético produzido pelo fio 2 no ponto A. O campo magnético resultante, quando tivermos sentidos opostos, vamos subtrair. Vamos fazer o seguinte, vamos subtrair o maior do menor. Então, aqui ficamos com BF1 menos BF2. Não esqueça que a obtenção dessa direção e desses respectivos sentidos se deram em função da regra da mão direita. Ok? Campo magnético resultante, então. Campo magnético resultante em função dos fios 1 e 2 no ponto A. Eu vou colocar somente BR, tá bom? Referente aos fios 1 e fio 2, você já sabe. BF1, 6 vezes 10 a menos 5, menos BF2, 5 vezes 10 elevado a menos 5. O campo magnético resultante no ponto A, referente aos dois fios, 1 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Ok? Esse é o valor da intensidade. Poderia te fazer uma perguntinha final, que seria muito interessante. Aqui o campo estaria, o resultante, estaria saindo ou entrando? O que você acha? O que você acha? Vamos então para aquele que apresenta a maior intensidade, que é BF1. Então, o campo magnético resultante vai ser de 1 vezes 10 elevado a menos 5, entrando x, visto que BF do fio 1 é maior que o BF, então, do fio 2. Valeu, pessoal.